Nas últimas horas, três acontecimentos completamente diferentes passaram a ocupar o centro das discussões em Brasília, mas quando analisados em conjunto, revelam um cenário político muito mais complexo do que aparenta à primeira vista. De um lado, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes alterou diretamente a dinâmica da campanha presidencial ao suspender por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em outro ponto, uma decisão do Tribunal de Contas da União reacendeu o debate sobre os chamados penduricalhos pagos acima do teto constitucional para servidores do Congresso e do próprio tribunal. E, paralelamente, a Polícia Federal apresentou novos desdobramentos da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de descontos ilegais sobre benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. À primeira vista, esses assuntos parecem não ter qualquer ligação, mas, quando observamos o impacto político de cada um deles, percebemos que todos acabam influenciando diretamente o ambiente institucional e eleitoral do país. É justamente essa conexão que vamos analisar agora. Antes de continuar, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que decisões do Judiciário e investigações em andamento acabam influenciando o cenário eleitoral? Ou acha que o eleitor consegue separar completamente essas questões na hora de votar? Escreva aqui nos comentários, porque esse debate ajuda a entender como diferentes regiões do Brasil estão enxergando este momento. A decisão de Alexandre de Moraes foi tomada depois que Flávio Bolsonaro divulgou em suas redes sociais uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente cumpre prisão domiciliar e está submetido a restrições impostas pela Justiça. Entre elas, a proibição de utilizar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Segundo Moraes, a divulgação da carta violou essas condições e caracterizou desvio de finalidade no direito de visita, motivo pelo qual determinou a suspensão das visitas do senador ao pai durante 90 dias e encaminhou o caso ao Ministério Público Eleitoral para as providências consideradas cabíveis. A repercussão foi imediata. Integrantes da oposição criticaram a decisão e classificaram a medida como desproporcional, enquanto apoiadores da decisão afirmaram que o cumprimento das medidas cautelares deve ocorrer de forma rigorosa, independentemente da posição política do investigado. Flávio Bolsonaro reagiu publicamente dizendo que a decisão representa uma interferência no processo eleitoral e afirmou não compreender a razão para um prazo específico de 90 dias. Mas existe um aspecto que começou a chamar atenção nos bastidores da política. Diversos analistas passaram a discutir que, mesmo criando uma dificuldade evidente para o contato direto entre pai e filho, a decisão pode produzir um efeito político inesperado dentro do Partido Liberal. Como Jair Bolsonaro permanece impedido de atuar livremente na articulação política cotidiana, cresce a percepção entre alguns interlocutores de que Flávio poderá ganhar maior autonomia para conduzir negociações com lideranças estaduais e nacionais durante o período eleitoral. Essa leitura é apresentada como avaliação de bastidores, não como fato consumado, mas ganhou espaço justamente porque o senador deixa de depender de consultas presenciais frequentes para tomar determinadas decisões estratégicas. Ao mesmo tempo, a relação entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro também passou a ocupar espaço nas análises políticas. Nas últimas semanas, surgiram relatos de divergências internas envolvendo alianças regionais do partido, especialmente após críticas públicas relacionadas à condução política em alguns estados. Embora não exista confirmação de um rompimento definitivo, analistas avaliam que o episódio reforçou um ambiente de disputa por influência dentro da legenda, justamente no momento em que o partido precisa demonstrar unidade para enfrentar uma campanha nacional altamente polarizada. E é justamente nesse ponto que a história ganha uma dimensão maior. Em política, símbolos têm peso. Quando uma decisão judicial
impede o principal candidato de uma corrente política de manter contato presencial com a maior liderança do seu grupo durante praticamente toda a campanha do primeiro turno. O impacto não é apenas jurídico. Existe também um efeito sobre a narrativa construída por aliados e adversários. Enquanto opositores afirmam que a decisão limita a coordenação política do grupo, aliados de Flávio tentam transformar o episódio em demonstração de perseguição institucional e reforçar o discurso de que o senador precisará assumir ainda mais protagonismo durante a campanha. Independentemente da posição de cada eleitor, o fato é que essa decisão alterou o ambiente político e passou a fazer parte do cálculo estratégico das principais lideranças nacionais. E esse é apenas o primeiro dos acontecimentos que movimentaram Brasília nos últimos dias. Enquanto esse debate dominava o noticiário político, outra decisão provocava forte repercussão em Brasília. O Tribunal de Contas da União decidiu autorizar, em determinadas situações, pagamentos de verbas classificadas como indenizatórias acima do teto constitucional para servidores do Congresso Nacional e do próprio tribunal, contrariando o entendimento defendido por parte da área técnica. A medida reacendeu discussões antigas sobre responsabilidade fiscal, remuneração do serviço público e transparência na administração dos recursos públicos. Parlamentares da oposição e especialistas em contas públicas passaram a questionar os impactos da decisão, justamente em um momento em que o governo e o Congresso discutem medidas de equilíbrio fiscal e contenção de despesas. Já defensores da medida argumentam que determinadas verbas possuem natureza jurídica distinta do salário e, por isso, não estariam submetidas ao limite remuneratório previsto na Constituição. Esse debate rapidamente ultrapassou o campo jurídico e entrou na arena política. Afinal, sempre que temas ligados ao teto salarial aparecem no noticiário, cresce a cobrança da sociedade por maior racionalidade no uso dos recursos públicos. Em um cenário de desaceleração econômica em alguns setores e de pressão permanente sobre as contas públicas, decisões envolvendo remuneração de agentes públicos costumam gerar repercussão muito além dos tribunais. E isso acontece porque o cidadão comum tende a comparar essas remunerações com sua própria realidade econômica, aumentando a pressão sobre autoridades e instituições. Mas antes de avançarmos para o próximo assunto, eu quero fazer um pedido rápido. Se você acompanha análises políticas baseadas em documentos, decisões oficiais e contexto institucional, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas interessadas em entender o que realmente acontece nos bastidores da política brasileira. No próximo bloco, vamos entrar em outro tema que também ganhou enorme repercussão nacional: os novos desdobramentos da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, o indiciamento de dezenas de investigados, o esquema de descontos ilegais em benefícios do INSS e as consequências políticas e administrativas que esse caso pode produzir nos próximos meses. A Operação Sem Desconto passou a ocupar um espaço central no debate público, porque envolve um tema extremamente sensível para milhões de brasileiros: a proteção dos benefícios pagos a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Ao longo dos últimos meses, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União aprofundaram as investigações sobre um esquema que, segundo os órgãos responsáveis, permitia a realização de descontos associativos diretamente na folha de pagamento de beneficiários, sem autorização válida ou mediante documentos considerados irregulares. O impacto desse tipo de prática vai muito além dos números apresentados nos inquéritos. Para muitos aposentados, qualquer desconto mensal representa uma redução importante na renda utilizada para alimentação, medicamentos e despesas básicas. Foi justamente por isso que a operação ganhou grande repercussão nacional desde as primeiras fases da investigação. Nos desdobramentos mais recentes,
a Polícia Federal anunciou o indiciamento do ex-presidente do INSS, Alessandro Antônio Stefanuto, e de outras dezenas de pessoas investigadas por suspeita de participação no esquema. De acordo com a investigação, o grupo teria utilizado estruturas administrativas para facilitar descontos considerados ilegais sobre benefícios previdenciários. Entre os elementos apresentados pelos investigadores aparecem mensagens, documentos, movimentações financeiras e registros que agora passarão pela análise do Ministério Público, responsável por decidir sobre eventual oferecimento de denúncia à Justiça. É importante destacar que o indiciamento representa uma etapa da investigação e não significa condenação. Todos os investigados continuam tendo direito ao contraditório e à ampla defesa durante o andamento do processo. Segundo a Polícia Federal, um dos pontos que chamou a atenção dos investigadores foi a existência de mecanismos internos que teriam sido utilizados para identificar pagamentos e repasses considerados suspeitos. A investigação também menciona o uso de códigos internos e mecanismos de comunicação que, na avaliação da PF, serviriam para organizar a distribuição de vantagens indevidas entre integrantes do esquema. Essas informações ainda serão analisadas durante o processo judicial, mas demonstram a complexidade do caso e explicam por que a operação mobilizou diversas equipes de investigação ao longo de vários meses. O impacto político também começou a aparecer rapidamente. Parlamentares da oposição passaram a cobrar explicações sobre os mecanismos de fiscalização existentes dentro do INSS e defenderam mudanças mais rígidas para impedir novos descontos indevidos. Integrantes da base governista, por sua vez, destacaram que a própria investigação foi conduzida por órgãos do Estado e afirmaram que eventuais responsabilidades individuais deverão ser apuradas dentro do devido processo legal. Independentemente do posicionamento político, existe um consenso entre especialistas de que será necessário aperfeiçoar os sistemas de controle para evitar que situações semelhantes voltem a atingir aposentados e pensionistas. Esse caso também reacendeu uma discussão antiga sobre a modernização do sistema previdenciário brasileiro. Diversos especialistas defendem que os mecanismos de autorização para descontos em folha precisam ser mais transparentes, utilizando ferramentas digitais de confirmação por parte do beneficiário. A ideia seria impedir que associações ou entidades consigam registrar cobranças sem que o aposentado tenha plena ciência do procedimento. Outros defendem auditorias periódicas mais rigorosas e maior integração entre os bancos de dados do governo para identificar rapidamente qualquer movimentação considerada fora do padrão. Mas existe outro aspecto que merece atenção. Casos como esse acabam produzindo efeitos que vão além do aspecto criminal. Sempre que surgem investigações envolvendo recursos destinados a aposentados, cresce a desconfiança da população em relação às instituições públicas. Isso aumenta a pressão por respostas rápidas, tanto da Justiça quanto dos órgãos responsáveis pela administração da Previdência Social. Ao mesmo tempo, amplia o debate sobre responsabilidade administrativa e sobre a necessidade de fortalecer mecanismos de prevenção, evitando que novas fraudes sejam descobertas apenas depois de vários meses ou anos de funcionamento. Quando observamos os 3 assuntos apresentados neste vídeo em conjunto, percebemos que eles possuem um elemento em comum: a decisão envolvendo Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro, a discussão sobre os pagamentos acima do teto constitucional autorizados pelo Tribunal de Contas da União e a operação sem desconto da Polícia Federal mostram como decisões judiciais, administrativas e investigativas acabam influenciando diretamente o ambiente político brasileiro. Mesmo pertencendo a áreas diferentes, todas produzem repercussões que chegam rapidamente ao Congresso Nacional, aos partidos políticos e à opinião pública. Esse cenário também ocorre em um momento particularmente sensível.
o Brasil já começa a entrar em clima de pré-campanha eleitoral, período em que qualquer decisão institucional passa a ser analisada também sob a perspectiva política. Pesquisas eleitorais, articulações partidárias, debates econômicos e investigações convivem diariamente no noticiário, fazendo com que cada novo fato gere interpretações distintas entre governo, oposição e especialistas. Por isso, compreender o contexto completo torna-se cada vez mais importante do que acompanhar apenas manchetes isoladas. Outro ponto relevante é que muitas dessas discussões deverão continuar nos próximos meses. No caso da decisão de Alexandre de Moraes, ainda poderão ocorrer recursos e novos desdobramentos processuais. Em relação ao TCU, o debate sobre remuneração acima do teto constitucional permanece sendo acompanhado por especialistas em direito administrativo e responsabilidade fiscal. Já a operação sem desconto ainda terá novas etapas, com análise do Ministério Público, possível apresentação de denúncias e eventual julgamento dos investigados pelo Poder Judiciário. Em outras palavras, nenhuma dessas histórias terminou. Todas continuam produzindo efeitos que poderão influenciar tanto o funcionamento das instituições quanto o debate político nacional. Se você chegou até aqui, aproveite para deixar sua opinião nos comentários. Na sua avaliação, qual desses 3 assuntos terá maior impacto para o cenário político brasileiro nos próximos meses? A decisão envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, a discussão sobre os pagamentos acima do teto constitucional ou os desdobramentos da operação sem desconto no INSS. Esse debate é importante porque ajuda a entender quais temas realmente preocupam a população neste momento. E existe um último detalhe que merece atenção. À medida que nos aproximamos das eleições de 2026, cresce também a tendência de que decisões judiciais, fiscalizações, operações policiais e discussões econômicas sejam analisadas não apenas pelo aspecto técnico, mas também pelo impacto político que produzem. Caberá às instituições manter a transparência de seus atos, aos investigados exercer plenamente seus direitos de defesa e à sociedade acompanhar cada novo desdobramento com atenção aos fatos oficialmente confirmados. Afinal, em um ambiente político cada vez mais polarizado, separar informação verificada de interpretações precipitadas continuará sendo um dos maiores desafios para quem deseja compreender o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder.